Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro e nós vamos retomar o nosso estudo da obra A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, e hoje retomando aqui do item 18. Na verdade, o finalzinho aqui do item 17, iniciando o item 18. Diz Allan Kardec, no final do item 17, último parágrafo: o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, repetindo, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E nós vamos fazer uma remissão aqui ao Livro dos Espíritos. Melhor dizendo, nós vamos fazer uma remissão aqui ao livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na terceira parte, é o item 24, em que neste capítulo, nós até já fizemos comentários em outros programas, Leon Denis vai falar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, e como a gente, condicionando esse nosso pensamento, nós vamos automaticamente modificando o nosso comportamento moral. E aqui no item 24, Leon Denis vai dizer o seguinte para nós: não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. E por que nós estamos fazendo essa remissão? Porque aqui no finalzinho desse item 17, Kardec vai dizer que o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, até aí tudo bem. Ele transmite de espírito a espírito as mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E Leon Denis aqui vai dizer que, da mesma maneira, é necessário viver nossa crença, isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Kardec e Leon Denis estão falando praticamente a mesma coisa para nós, talvez de uma forma diferente, mas Leon Denis vem trabalhando nesse item do seu capítulo da terceira parte, As Potências da Alma, o pensamento, a reforma, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, justamente através de um trabalho de nós modificarmos a nossa prática e as nossas ações. Entretanto, para que a gente venha modificar as nossas práticas, as nossas ações, é preciso uma vontade, e essa vontade vai se exteriorizar através do nosso pensamento. Porque tudo que nós fazemos, nós necessariamente é consequência da nossa vontade e de um pensamento voltado para aquela ação boa. Então, o Kardec coloca aqui, no item 17 do capítulo 14, os fluidos, que conforme o nosso pensamento seja bom ou mal, ele vai sanear ou viciar os fluidos ambientes.
E nós já verificamos, estudamos também em ambas as obras, tanto em A Gênese como aqui em O Problema do Ser e do Destino, que o pensamento ele vai impregnar o nosso perispírito, ele vai impregnar o ambiente que nós estamos inseridos, ou vai sanear, ou vai viciar o ambiente que nós estamos inseridos, e também vai viciar ou sanear o nosso perispírito, no sentido de que ele vai se impregnar daquilo que nós estamos pensando. Então, nós vemos aqui a correlação das obras, a sintonia das obras, né? Porque ambas elas vão chegar à conclusão que a possibilidade de nós melhorarmos moralmente, das nossas práticas serem modificadas, serem alteradas, ela parte do princípio que essa mudança nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. Os fatores externos, eles vão impulsionar e despertar algo que está dentro de nós para que essa mudança ocorra, para que essa mudança se transforme. E normalmente nós queremos que essa mudança venha de fora para dentro, né? Que algo aconteça e que nos modifique, como que num passe de mágica. E isso, na verdade, não acontece. Vai despertar algo dentro de nós para o bem, para a prática moral, a ética, e isso vai ser trabalhado através do nosso pensamento, que vai ser decorrente da nossa vontade. Eu não tenho mais vontade de atos ou de práticas ruins. A minha vontade agora é de fazer algo de bom, é de viver de uma forma melhor, é de ultrapassar e de vencer os meus vícios, as minhas paixões, as minhas dificuldades. E com isso, nascendo essa vontade diferente, que os espíritos nos informam que em algum momento nós vamos despertar para um novo dia, um novo amanhã, para uma modificação da nossa conduta viciada, dos nossos erros. Nós vamos despertar para a vida real, para uma vida mais dentro daquilo que nos convém, do comportamento ético e moral. Então, se nós temos vícios, se nós temos defeitos, se nós temos dificuldades, em algum momento da nossa vida vai despertar essa necessidade de vencer esses vícios, de vencer essas barreiras comportamentais difíceis. Então Kardec e Leon Denis vem colocando isso aqui para nós. Kardec ele diz que nós vamos influenciar no nosso ambiente fluídico que está ao redor de nós e também sobre o nosso perispírito. E Leon Denis, quando fala nas potências da alma do pensamento, também vai falar sobre essa questão. E é importante a gente entender, aqui em O Livro dos Espíritos, que nós estamos falando tanto de perispírito, né? Porque aqui logo no item 18, Kardec ele inicia dizendo que como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica a dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito se confunde com eles. Então, da mesma maneira que nós influenciamos o ambiente em que nós estamos, nós também vamos ser influenciados pelos fluidos que estão nesse ambiente. É uma via assim de mão dupla, né? Numa ação bilateral. O espírito que ele é evoluído, que ele já venceu certas barreiras, ele pode transitar por qualquer ambiente, dependendo da sua evolução, do seu grau de evolução moral, intelectual. Ele vai transitar pelos ambientes mais insalubres e ele não vai se ressentir e nem se impregnar daquele local. Não vai esse detalhe de esponja, essa analogia de esponja que Kardec traz aqui, nesse caso, para esse espírito já evoluído, ele não vai se ressentir, se impregnar.
Ele vai agir naturalmente de acordo com a sua evolução. Ele não vai se deixar mais influenciar por esses fluidos ambientes deletérios. Da mesma forma como nós encarnados, muitas vezes vamos em algum lugar que por algum motivo nós não temos afinidade com aquele local. Um local às vezes muito difícil, às vezes um local com certas dificuldades, com certas práticas que nós não temos mais interesse em fazer, ou aquele ambiente que de alguma maneira nos incomoda. Então nós, de alguma maneira, o que vai acontecer? Se a gente permanecer ali muito tempo, porque nós ou não estamos ali a serviço, ou não estamos ali a trabalho, enfim, estamos ali por uma diversão, por alguma coisa assim, independente do ambiente que seja, mas um ambiente insalubre, um ambiente com práticas morais e éticas não tão assim condizentes com a educação, com a boa moral, com os bons costumes. Então, de alguma maneira, nós vamos ali por algum motivo, e se nós estivermos ainda vibrando naquelas relações, se a gente não estivesse comprazendo ali naquelas práticas, a gente vai se misturar com aqueles fluidos, a gente vai interagir automaticamente e vai sair ainda mais impregnado, que vai ter esse efeito esponja que Kardec coloca aqui para nós. Em contrapartida, se nós já não estamos mais sentindo prazer naquela prática ou naquela vivência ali, a gente vai sentir um freio, a gente vai sentir ali é como se fosse um choque, né? Vai chegar em algum determinado momento que a gente vai se sentir mal de estar ali presente naquele ambiente. A gente vai começar a se sentir mal, não se sentir bem, preciso sair daqui, e saio. Porque quando eu começo a me impregnar daquele ambiente, através do meu perispírito, dos fluidos daquele ambiente, eu automaticamente crio uma rejeição, porque é um tipo de fluido, de local, de ambiente que eu não me sinto mais à vontade em estar. Então a gente meio que cria uma barreira. Isso é psicológico, obviamente, e tem a ver com essa troca de fluidos, né? Não vou me sentir bem ali, então eu vou me afastar daquele local. Então o que Kardec coloca aqui para nós é que nós vamos ali meio que se embebedar nessa assimilação desses fluidos. Meus amigos ouvintes, eu sou André Monteiro e nós estamos estudando aqui o capítulo 14 da obra A Gênese, os fluidos. Então, continua Kardec aqui no item 18. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo experimenta uma sensação salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e intensos, os maus eflúvios podem ocasionar desordens físicas, não sendo outra a causa de certas enfermidades. Amigos ouvintes, internautas, Kardec coloca aqui para nós mais uma vez essa importância, porque os fluidos, como eles são intangíveis aos nossos sentidos e aos nossos olhos, nós não imaginamos, não temos a exata noção de como funciona a nossa interação com ele. E esse nosso estudo aqui, do capítulo 14, da obra Gênese, do programa Luz na Penumbra, ele vai nos dar essa noção para que a gente saiba se relacionar de uma forma adequada com os nossos fluidos, evitar locais e situações insalubres, bem como evitar também que o nosso pensamento possa impregnar o nosso perispírito, que é de matéria fluídica, e também o ambiente que nós estamos inseridos. Então eu estou interagindo, em constante interação com os fluidos através do meu pensamento. Se o meu pensamento é bom, se a minha prática é boa, eu vou me alimentar
desses bons fluidos espirituais. Se eu estou frequentando locais agradáveis, locais que sejam de uma possibilidade, de um ambiente saudável, eu vou me alimentar desses bons fluidos e isso vai se transformar em energia e em saúde para mim. Mas da mesma forma que eu experimento essa impressão salutar, se são maus os pensamentos e também esses ambientes que eu estou frequentando, esses eflúvios, essa assimilação, ela pode ocasionar desordens físicas, não sendo outras causas de enfermidade. Então, são aquelas doenças, muitas vezes, que nós chamamos psicossomáticas, doenças que têm relação muito mais com a nossa condição espiritual, muito mais através da assimilação fluídica, através dos nossos pensamentos e dos ambientes que nós estamos frequentando. Então nós estamos assimilando ali aquelas correntes e, se elas realmente não forem correntes, energias salutares, causam uma dificuldade muito grande para nós. É importante a gente entender isso, e até aqui, em O Livro dos Médiuns, a gente tem bastante informação aqui para trocar com vocês. Nós estamos estudando também o livro aqui, A Potência das Potências da Alma, de Leon Denis. Temos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns também. Porque aqui em O Livro dos Médiuns, e essa coordenação, essa relação é tão interessante, tão assim, um estudo realmente que a gente começa a descortinar uma série de situações que podem ser positivas para nós. Então, por exemplo, aqui em O Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 4, em que ele vai tratar da teoria das manifestações físicas, Kardec também faz uma série de indagações sobre como os espíritos e os médiuns podem, e os fluidos também, podem ocasionar essas manifestações físicas. Então, por exemplo, Kardec ele vai fazendo uma série de questionamentos. Então, aqui no item 24, ele pergunta, ele coloca para os espíritos, né? Olha, vocês estão dizendo que tudo é feito pelo pensamento, porque os espíritos vêm colocando essa questão para Allan Kardec, que para essa manifestação física, via de regra, e ele se baseava aqui no estudo das mesas girantes, ele queria saber, mas como é que funciona isso? Como é que o espírito pode fazer essa movimentação dessas mesas girantes? E os espíritos vão explicar que isso se dá através de um espírito desencarnado, de um médium encarnado e dos fluidos. Então esse médium vai doar uma certa energia para que isso aconteça, né? E aí a necessidade do homem encarnado vai precisar do fluido espiritual e também do fluido e também do pensamento e da vontade desse espírito, né? Como ele diz aqui, qual é o papel do médium neste fenômeno? Eu já disse, o fluido apropriado do médium combina-se com o fluido universal. Então o médium vai doar. Nós estamos ali doando o fluido através do nosso perispírito, ali nós vamos fazer essa doação desse fluido, no nosso corpo físico também, nós vamos doar esse fluido. Vai haver essa combinação, né, com o fluido universal acumulado pelo espírito, o espírito desencarnado que faz essa movimentação, e aí é necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, do médium, e do fluido universal, espiritual, para dar vida a essa manifestação física,
pela vontade, pelo pensamento desse espírito desencarnado combinado com a do espírito encarnado. Então, esse fenômeno ele vai se dar desta maneira. E aí, na questão 24, Kardec diz o seguinte, né? Ele coloca: dizeis, nas palavras de Kardec, que o espírito não se serve de suas mãos. O espírito, quando faz essa movimentação, ele não se utiliza das mãos para manipular aqueles fluidos, aquela energia, para que aquele fenômeno aconteça. Então, mas aí Kardec ele faz uma pergunta: mas eu já teve umas reuniões em que eu vi claramente o espírito tocando um piano. Como é que isso se dá? Não pode dizer que ele está ali utilizando as mãos para trocar o piano? Não é isso, os dedos, que está acontecendo? E será que não é isso efetivamente que acontece nesses casos? Ou seja, eu estou vendo um espírito materializado, ele se utilizou do fluido do médium, animalizado, se utilizou do fluido cósmico universal e se materializou ali, está tocando piano. Então, será que ele está utilizando as mãos para fazer aquilo? E aí os benfeitores vão responder, porque vocês estão me dizendo que tudo é pela força do pensamento, pela vontade e pelo pensamento. Como é que isso se dá? Né? Porque eles colocam antes disso: a ação da vontade é sempre indispensável para o papel da vontade do médium. Ele diz que a vontade do médium aumenta a força, mas nem sempre é necessária, visto que o movimento pode efetuar-se contra e apesar desta vontade. E aí está uma prova de que há uma causa independente do médium, que é a causa espiritual. Ele pode até agir sem a presença do médium, pode agir a revelia do médium, quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares do espírito de forma inconsciente, ou seja, nem pela vontade. Daí que ele fala que a vontade do médium pode ser colocada, pode ser deixada de lado. Então, o Kardec, voltando aqui, faz essa pergunta: olha, tem um médium consciente ou inconsciente animalizado que doa esse fluido, tem o fluido espiritual e tem o espírito desencarnado que movimenta isso também. Mas como é que eu vi já um espírito? Você está me dizendo que tudo isso é pela força do pensamento e consequência da vontade do espírito desencarnado fazer aquilo. Mas como é que eu já vi, em uma experiência, um espírito ali dedilhando no piano, tocando com os seus dedos no piano? Então isso ele usou a força física realmente para acontecer? E aí os espíritos vão responder que não, porque tudo que a gente compreende na natureza física não necessariamente é o que está acontecendo no mundo espiritual, porque naquele caso ali a gente só tem uma visão incompleta, uma ideia incompleta, e constitui um equívoco querer sempre assimilar os procedimentos no mundo espiritual com os procedimentos no mundo material. Então ele diz: quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e até as movimenta. Porém, não é através da força muscular que ele pressiona a tecla. Ele anima a tecla como anima a mesa. E a tecla, que obedece à sua vontade, move-se e toca a corda do piano. Então, na verdade, ali ele não está movimentando aquela tecla com os dedos, e sim com o pensamento. E os espíritos dizem ainda: já não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a com uma vida factícia? E aí ele diz, né, quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e até as movimenta. Porém, não é através dessa força muscular, e sim da força do seu pensamento, porque acreditam que realmente o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e todavia isso se dá pela vontade deles. O mesmo acontece quando exprimem por palavras. Então, e tem mais informações aqui interessantes, nós vamos voltar a tocar.
A gente está chegando à conclusão que esse trabalho, essa força do pensamento e da nossa vontade tem uma relevância muito mais importante do que nós podemos imaginar. Sempre bom a gente ter essa possibilidade de condicionar esse pensamento, de fazer tudo isso de uma forma consciente. A gente pode interagir com bons ou maus fluidos de forma consciente ou inconsciente, consciente ou inconsciente, de acordo com o nosso pensamento. Então é importante que a gente faça aí essa análise. Amigos ouvintes, internautas, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, amados internautas, queridos irmãos e amigos, paz e luz às nossas mentes e corações hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, a obra que contém a teologia espírita, o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, e nós continuamos o estudo aqui com os nossos queridos irmãos Danilo Vilela e Eloy Vilela, respectivamente presidente e vice-presidente da Cruzada Espírita dos Militares e do Lar do Abrigo Teresa de Jesus, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Eloy e Danilo, por estarem aqui conosco, partilhando da alegria, que sei que também é de vocês, de estudarmos o nosso querido Kardec. Nós estamos no capítulo 10º da primeira parte, e tratamos, quando o nosso codificador trata exatamente de uma questão que ainda povoa a mente, até o desejo de muitas criaturas atualmente, que é de descobrir tesouros. Então, onde estão escondidos os tesouros? Onde estão enterrados os tesouros? E alguns ainda acreditam que os espíritos podem dar essas informações e torná-los ricos assim, da noite para o dia. Essa temática já foi abordada pelo nosso querido codificador em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, e aqui agora ele volta porque está tomando a angulação do tema do ponto de vista da intervenção dos espíritos, que aqui ele estuda como intervenção dos demônios nas manifestações, nas modernas manifestações. Então, Eloy, vamos lá? Pois não, Nádia. Retomando a leitura do livro O Céu e o Inferno. Isso. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coisas e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que o mais das vezes não existem, já apontando sítios diametralmente opostos àqueles em que realmente existem. Esta circunstância tem, contudo, uma utilidade, qual a de mostrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém quaisquer riquezas ocultas, esse alguém as encontrará naturalmente. Do contrário, não, nunca. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 26, essa abordagem também. Isso. Pois é o sonho, né? É o sonho. Todos sonham. Muito bem. Continuamos a leitura, Nádia? Não, vamos aqui só esclarecer, não é isso? Você tem algum comentário, Danilo? Realmente, até no começo pediam aos espíritos
fórmulas para resolver certos problemas. Olha, as descobertas na ciência são tarefa dos encarnados, não é a espiritualidade. Basta evocar um espírito através do médium, seria muito fácil. Não, isso aí, eles dão orientação moral, e sempre deram. Aí são valores espirituais, não eram aqueles que as pessoas queriam. Isso jamais foi negado, mas sempre houve essa ideia de explorar as coisas em proveito material. E nunca as pessoas se dedicarem com o próprio esforço para atingir um objetivo. Sim. Os espíritos superiores nos ajudam, não é isso? Sim. Mas não dão cola, como a gente diz na escola, né? Não vão dar cola para a gente copiar, mas eles vão fazer como fazem os professores na Terra, eles vão orientar, fazer perguntas, sinalizar algumas questões para ajudar. Porque nós sabemos, está também o Livro dos Espíritos, que toda área de conhecimento na Terra tem um espírito ou um conjunto de espíritos responsáveis por aquele campo de conhecimento na Terra. Não é isso? Então, vamos seguindo. Agora com você, Danilo. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicados e inexplicáveis de outro modo, fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida a lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar as mesas ou escrever os mortos. Com um milagre, não fazem um médico em restituir a vida ao moribundo e o físico, provocando a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de ignorante ou então de mero prestidigitador. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2. Pois é. E aí? Olha, realmente essa orientação de Kardec, ela acabou prevalecendo, né? É o espiritismo voltado para a sua finalidade, que é mostrar a nossa dimensão espiritual, que, em relação à qual a gente percebe que as coisas materiais são passageiras e são instrumentos para o nosso progresso, nosso desenvolvimento espiritual. Todas ficam aí, mas o resultado da nossa experiência seguirá conosco. Então aí muda aquele ponto de vista de que o codificador falava, né? O mundo material, ele realmente vai se desfazer, nós vamos continuar. Então é outra forma de encarar as coisas. E essa forma que a doutrina espírita nos traz é justamente explicando o mecanismo através do qual essas coisas, esses chamados milagres, ocorrem, que é um trabalho através dos fluidos, não é isso? Sim. Os espíritos podem manipular, usar os fluidos e fazerem alguns prodígios, chamados prodígios ou milagres, que a ciência vai desvendando e desvelando. Por isso que a doutrina espírita diz que para tudo que está diante de nós existe uma causa. E essa causa tem explicação e o Espiritismo sempre nos dá essa causa, essa explicação para todos os fenômenos. Por isso que atualmente é infantil, do ponto de vista da doutrina espírita, nós dizermos que há milagres, que há derrogação das leis de Deus, porque isto está incompatível, inclusive, com a fala de Jesus, que disse, não vim derrogar a lei, né? A lei aqui é com maiúscula, que é a vontade de Deus, não é isso? Então, esse maravilhoso, esses fenômenos vão, como diz aqui o texto em O Livro dos Médiuns, vão entrando para a ordem das coisas naturais.
Por isso que os espíritos também não produzem milagres, não derrogam leis, mas conhecem estratégias, mecanismos que eles podem usar para promover determinadas consequências, determinados fenômenos, mas isto tem causa explicável e a ciência está cada vez mais avançando nessas explicações. No parágrafo seguinte, nós temos ainda na sequência desse mesmo raciocínio, nós temos pessoas que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo quem acredite que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas ao que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, em que os mortos aparecem amortalhados com o chocalhar dos ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais fez reviver um corpo morto. O espírito fluídico, inteligente, esse não baixa à campa com o grosseiro invólucro, que lá fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte e nada mais tem de comum entre si. Está em O que é o Espiritismo, uma obra pouco divulgada, pouco estudada, O que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo 2, no item 48. Então, nós aqui estamos tratando exatamente dos mortos que são evocados e que se apresentam de uma forma lúgubre, aqui com chacoalhar de ossos, tudo para povoar a mente, ou a mente infanto-juvenil, ou a mente infantilizada dos adultos, que podem acreditar nesse tipo de apresentação dos chamados mortos, que nós sabemos que estão muito vivos, mas dos chamados mortos. Então, esse é uma forma de apresentar imaginada, né? No imaginário das criaturas. Comentam alguma coisa? O interessante é que a literatura de horror, de terror, que existe hoje, é até uma preferência, não é elogiável, se com prazer naquilo. Ela também insiste nisso, apresenta formas de deformar, aparência deformada, e uma coisa assim realmente sem base lógica. A doutrina espírita desfaz tudo isso. O espírito é o espírito, ele pode se apresentar com sofrimentos, né? Mas, seja qual for a situação, ele está sempre sob o enquadramento da misericórdia divina. Pode haver sofrimento, mas a gente sabe que depois aquilo vai ser resolvido. Então não há uma permanência daquilo de forma nenhuma. Sofrimento, exatamente. É isso mesmo. Então vamos seguindo. Com quem seguimos? Agora nós vamos para o item 11 e vamos lembrar a você, querido internauta, querido amigo, ouvinte, que nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 10º da primeira parte. Vamos agora estudar o item 11, com Eloy Vilela. Palavras do codificador. Ampliamos essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nem espíritos às ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros. Nada disso há no Espiritismo. Nem processos para enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, afirmamo-lo ainda uma vez, analogia alguma
entre os processos e fins da magia e os do espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame, e aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Na verdade, no espiritismo não existe milagres, tudo tem uma explicação racional, lógica, debaixo de leis perfeitas, são as leis de Deus, nosso Pai. Exatamente. Não é verdade? E aqui o Kardec ele bate sempre muito nessa tecla, não é? Que o espiritismo se opõe à magia. Não é? Não existe nenhuma possibilidade de vinculação, de analogia entre o que o espiritismo explica e os procedimentos desse campo, que é magia, em que acontecem coisas, há fenômenos, mas a doutrina espírita não se vincula a isso, não se ocupa desse campo, deixando aos que querem estudar a magia que o façam, como o nosso próprio Kardec diz, não é? Cada um está livre para seguir aquilo que mais lhe interessa, aquilo que lhe dê prazer em estudar e assim subsequentemente. O Espiritismo, ele diz aqui, não reprova. Ele reprova tais coisas, mas não reprova aqueles que querem fazer isso. Não é isso? É verdade. Porque a doutrina espírita trabalha com princípios, com fatos e com regras. Então, é por isso que nós podemos ter a explicação de tudo. Tal como está lá em A Gênese, capítulo 1, item 55. O Espiritismo jamais será ultrapassado. É verdade. Porque ele contém o germe de todas essas explicações que no futuro continuam vindo, e a ciência está aí desvelando cada vez mais essas instâncias do mundo, tanto o mundo material quanto o mundo chamado sobrenatural ou mundo espiritual. Podemos seguir? Podemos. Manda você. Quanto às curas reconhecidas como reais na crença pré-citada, o exemplo está mal selecionado como meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, normalmente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Acusar de diabólico esse trabalho exatamente. Seria uma contradição, né? Ajudar os outros desinteressadamente é oposto à essência. O diabo é o mal, é o pai da mentira. Então, quando há uma cura no ambiente espírita, ela tem outro contexto. Então, não pode ser obra do diabo. Com certeza não. Não pode. Não faria essa contradição intrínseca, né? Isso aí. Pois é, e é interessante que nós, no Espiritismo, nós usamos a palavra demônio sob outro ponto de entendimento, né, linguístico, semântico, porque vem do étimo grego, que é o daimon, que nós adoramos citar, né? Nós espíritas adoramos citar o daimon dos gregos clássicos. Mas é exatamente por isso. Então, nós estudamos ou conhecemos ou até podemos usar a palavra demônio nesse sentido, que é do espírito, né? É um espírito, é um pneuma, né? Mas não no sentido que teologicamente assumiu em outras vertentes religiosas, particularmente a católica. É verdade. Não é? E aí tem toda uma figura e uma figuração, né? Que tem roupas, tem forcados, tudo vermelho e tal, e não há nada disso na doutrina espírita. Detalhe também, Nádia, a crença no demônio, ou em demônios, a origem daquilo é fantasiosa, né? Seria uma revolta dos anjos. Então, isso seria atribuir uma incompetência ao Criador. Então ele faz uma criação que sai do controle dele e precisa depois isolar as pessoas. Falhas ocorrem conosco,
não mas com não a com sabedoria absoluta. Isso é totalmente contraditório. Então, e personifica o mal. Mas a gente sabe que isso é uma coisa progressiva. Essas noções vão ser progressivamente, elas já são questionadas modernamente, né? Felizmente. Felizmente, já são. Seguimos, então? Seguimos. Nós seguimos, então, para o parágrafo subsequente, que vai ser lido pelo Eloy. É o 12, né? Isso. Novamente, nosso codificador falando, escrevendo. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis, chamadas coisas mágicas, milagres, né? Os anjos. Esses não aceitariam papéis indignos, como também não se prestariam aos caprichos todos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais algumas há, evidentemente, pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou espíritos superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição, etc., pois que tais comunicações seriam não dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Porque serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto nas mãos de outros se reputam santos milagres. Isto. Sustentar semelhante tese é abdicar de toda a lógica, toda a razão. O autor da Pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. Ele está dizendo aqui, desculpe, né, é o autor da Pastoral, porque o Kardec tomou uma pastoral, que é um documento teológico da Igreja Católica, e ele vai analisando e analisou isso em capítulos anteriores, e agora ele retoma de vez em quando uma ou outra referência à Pastoral. Então, pode seguir, desculpe, Eloy. O autor. Vou retomar. O autor da Pastoral labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário. Isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. E mesmo que ainda permanecessem inexplicados, não seria tão lógico atribuí-los ao diabo, quanto era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos, devemos entender os que são ridículos e os que estimulam o mal, mas não podemos qualificar dessa forma os dos espíritos, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus e para a virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. Bem, agora vamos deixar os preceitos daqui a pouco. Vamos, por enquanto, aqui estudar essas questões. Tinha um detalhe que eu gostaria de mencionar, Nádia, aqui. Isso é uma pastoral da época de Kardec, né? Isso. O pensamento católico moderno já não acompanha isso. Não acompanha isso. Quem quiser, por exemplo, usar no site de busca moderno, botar Inferno Vazio. Tem uma série de obras de teologia
católica diz que isso já está vencido. Já está vencido. Então realmente houve uma mudança. Eles também estão oxigenando graças a Deus, os conceitos exatamente, da teologia, né? Da teologia. Até por essa contradição que eu falei. Exatamente. O Criador Supremo perdeu o controle da criação. Perdeu o controle. Então, isso aí... E depois uma criatura, arvorar-se, ou algumas criaturas chamadas os anjos decaídos, né? Assumirem um papel junto ao Criador em igualdade de condições, ou igualdade de poder para manipular a criação. Isso é um absurdo lógico. Né? Absurdo lógico. Inclusive lógico. Lógico também. Né? Poder supremo. Pois é. Então, em função dessa logicidade, nós estamos precisando agora, só por hoje, encerrar este nosso encontro, mas nós continuamos no próximo encontro, no estudo deste mesmo capítulo, da primeira parte desta obra. Agradecendo mais uma vez a generosa contribuição e participação de Danilo e Eloy Vilela. Obrigada a vocês, queridos, e a vocês também, ouvintes e internautas, que estiveram conosco. Paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.